Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Nixon Daniel, sou assistente social e estou aqui hoje para tratar com vocês sobre um assunto de muita relevância: ética, questão social e o mundo do trabalho. Como é do conhecimento de todos, a humanidade enfrenta uma das suas maiores crises. Diferente de todas as outras crises que estamos acostumados a enfrentar, sobretudo no mundo capitalista, crises cíclicas, oriundas de processos econômicos, essa é muito diferente. Estamos enfrentando uma pandemia que por sua vez tem reverberado não apenas na economia, mas sobretudo nas relações sociais, no modo de ver, sentir e pensar de toda a população do planeta. Então nada mais oportuno do que nós tratarmos sobre essa temática. Ética. Mas para compreender o que é ética, nós precisamos dar alguns passos atrás na história e entender de que ética nós estamos falando, qual a concepção de ética a qual nós nos referimos, qual é o embasamento e de que fonte nós iremos beber e que irá nortear toda a nossa intervenção e debate nesta conversação. Então vamos lá. Primeiramente nós precisamos compreender de que ética é essa e para isso nós iremos recorrer ao filósofo, historiador, literário húngaro George Lukács, ou para alguns George Lukács, como é mais comumente conhecido, né? Dada a variação linguística aí por seu nome estrangeiro. Mas tudo bem, vamos lá. Então, George Lukács, ele é um filósofo, historiador, como já bem disse, né, da tradição marxista de terceira geração, e ele vai trabalhar a perspectiva da ética quando ele escreve a Ontologia do Ser Social. Para isso, nós temos que compreender que, ao falar da ontologia do ser social, ele vai se reportar à origem da humanidade, à origem do ser humano, a função do homem e da humanidade a partir do trabalho. A forma como o homem se relaciona com a natureza, transformando-a para atender às suas necessidades, leva ele também a transformar-se, gerando, a partir do atendimento dessas necessidades, a outras necessidades. Essa forma de lidar com a natureza, de se portar diante do mundo de maneira consciente, é que vai caracterizar a diferenciação do homem de todos os outros animais. Então, é justamente esse aspecto que nós devemos considerar como a capacidade teleológica, ou seja, o ser humano, o homem, ele pensa antes de agir, ou pelo menos deveria pensar antes de agir, né? Mas é justamente essa particularidade que vai diferenciar o homem de todos os outros animais. Ora, percebam uma coisa, o próprio Marx vai citar isso, em dizer que mesmo a melhor abelha, ela produz ali a sua colmeia de forma bem estruturada, geometricamente correta, mas ela ainda assim não se compara ao maior dos arquitetos, ou ainda um engenheiro comparado a um João de Barro, ou um artesão comparado com um bicho da seda. O que diferencia um de outro é que o ser humano, ele pensa antes de agir, ele não age apenas instintivamente, assim como os animais. Não pensem que um bicho da seda vai sentar, calcular quanto material ele vai precisar para produzir o tecido, ou ainda, ou produzir a sua seda. Ou ainda, não pensem que uma abelha vai calcular geometricamente, fazer cálculos matemáticos para chegar. Ela vai agir puramente por instinto. O ser humano não. Ele consegue pensar, ele consegue projetar antes em sua mente o objeto desejado, ele consegue pensar ele consegue pensar, vislumbrar uma matéria-prima e modificá-la de acordo com a sua necessidade. E a partir de suprir essa necessidade, ele vai gerando, consequentemente, outras necessidades. Então lembrem-se disso. Comer dá sono e dormir dá fome. Uma necessidade vai chamando outra. E é justamente a partir de suprir essas necessidades que o homem ele vai também aperfeiçoando não apenas os instrumentos de trabalho com os quais ele vai tentar transformar a natureza, mas também outras faculdades, como a linguagem, por exemplo, a escrita, a sua forma de viver em sociedade. Então tudo isso vai acabar se expressando na forma como o homem vai
transformar a natureza em favor próprio. Então, assim, o homem ele gera a sua consciência. Então, é justamente essa consciência que possibilitará ao homem a construção de instrumentos para facilitar a tarefa, para facilitar a execução do trabalho, para atender às suas necessidades. Nesse sentido, o trabalho ontológico ele vai se diferenciar do trabalho assalariado, uma vez que o trabalho assalariado ele aliena, e o trabalho, no sentido ontológico, ele faz com que o homem transforme a natureza e, no mesmo processo, transforme a si mesmo. Então, vejam bem, no momento em que o homem consegue evoluir os instrumentos de produção e consegue avançar na perspectiva do trabalho ontológico, ele também passa a modificar a sua forma de se relacionar com a natureza e, consequentemente, com os outros homens. Percebam uma coisa, na antiguidade, o homem ele vivia como um nômade. Ele se situava em um local, extraía todos os recursos minerais, vegetais e de origem animal. Uma vez que esses recursos estavam escassos, ele migrava para um outro lugar em que pudesse novamente iniciar esse ciclo de extração. Então, a migração, o processo de nomadismo, ele se dava numa perspectiva da sua sobrevivência. Quando o homem ele desenvolve esses instrumentos que facilitam o seu trabalho, ele vai passar a se situar em um lugar, ele vai desenvolver e criar uma forma de garantir a sua subsistência sem a necessidade de estar migrando de um lado para outro. Um desses exemplos é a agricultura, né, e a criação de animais. No momento em que o homem ele se situa e passa a produzir os seus alimentos, ele também vai começar a criar uma rede de vinculações e de sociabilidade que antes ele não tinha. Aí se desenvolve a linguagem, se desenvolve também uma série de outras faculdades que outrora nós não tínhamos. E a partir do desenvolvimento dessa força produtiva, a partir do desenvolvimento e do acúmulo e da produção de alimento excedente, o homem também ele passa a ter outras preocupações, né? Então, evidentemente que para garantir a sua sobrevivência, ele precisava estabelecer critérios, ele precisava estabelecer regramentos, né, que garantissem a sua segurança. Porque o que impedia que o outro viesse e lhe matasse? O que impedia que o outro viesse e saqueasse os seus bens, né? Então, era preciso criar um regramento e normativas. Então, nós podemos dizer que os primeiros princípios, as primeiras condutas ético-morais da humanidade, elas surgem, por exemplo, com a lei de Talião, né? Que naquele momento, evidentemente, era o que era mais apropriado, considerando o início ainda, a questão incipiente que se colocava para toda a humanidade. Então, se trabalhava a dimensão da proporcionalidade. Você roubou, corta a sua mão, era como era conhecido. Olho por olho e dente por dente, né? Evidentemente que nós vamos trabalhar, a partir dessa evolução dos meios de produção, uma primeira dimensão, que é a dimensão da liberdade. Porque o homem agora não significa dizer, ele deixou de ser nômade, ele não pode mais ser nômade. Não é isso. Ele poderia até continuar no nomadismo, mas ele tinha a escolha de decidir, né, de forma muito consciente, e não mais obrigado pelos intempéries ou pelo desconhecimento de práticas de agricultura, de irrigação, de pecuária, seja lá do que pudesse ter mantido ele situado em um dado ambiente. Então, nós temos a concepção de trabalho vinculada à concepção da primeira criação do conceito ético e moral. Nesse primeiro momento, para garantir a sobrevivência, para garantir a vida. Então, por isso que esses teóricos eles vão trazer essa dimensão da liberdade, da ética e da moral vinculada ao trabalho no seu sentido ontológico. Então, por isso que nós estamos falando no sentido ontológico do trabalho. Vamos ver o que Lukács fala sobre isso. A liberdade se funda no entendimento do trabalho, processo em que o homem age em busca de resposta a uma necessidade. Mesmo que a resposta a esta necessidade seja singular, o homem dá resposta a questões postas na sociedade determinada em que vive. Contudo, o homem sempre tem diante de si a possibilidade de respostas alternativas,
ou seja, pode escolher entre isto ou aquilo. Portanto, disse que apenas o homem é capaz de comportar-se como ser ético, uma vez que ele é o único animal que possui a sua capacidade teleológica. Também temos uma consideração a fazer. Uma vez que a ética ela surge fundada no trabalho ontológico, e esse trabalho, por sua vez, ele não nasce apenas da perspectiva da singularidade, mas ele nasce da dimensão coletiva, então nós podemos dizer que o trabalho ele possui a sua fundação em uma perspectiva coletiva, em uma perspectiva social e não apenas individual e singular, da mesma forma que a ética. Nós podemos falar, evidentemente, em ética, moral, em conhecimento daquilo que é bom, mas não podemos falar isso de forma descolada daquilo que abrange uma coletividade. Então, como pensar naquilo que é ético e moral olhando apenas sobre um ponto de vista singular, apenas olhando do ponto de vista pessoal, né? E aí eu queria lançar o primeiro questionamento. Muitas pessoas elas falam que na prática a teoria é outra. Muitas pessoas elas falam que no exercício profissional ela é uma coisa, mas na vida pessoal ela é outra. Então, é possível? Você acha que é coerente ou é razoável que nós tenhamos uma dupla identidade em que sejamos uma coisa no âmbito pessoal e outra coisa no âmbito profissional? Que tipo de ética é essa que nós estamos dividindo? Não, nessa área da minha vida eu penso dessa forma, nessa área da minha vida eu penso daquela outra forma. Seria possível criar essa fissura? Seria possível eu me desmembrar daquilo que sou profissionalmente e me desmembrar daquilo que eu sou na minha vida privada, né? Então são aspectos que nós temos que levar em consideração, uma vez que nós estamos falando de coletividade, uma vez que nós estamos falando de projetos, uma vez que nós estamos falando da vivência social, uma vez que nós estamos falando de relações que se estabelecem desde que o mundo é compreendido como mundo e que o trabalho transformou a natureza e, nessa perspectiva, transformou o homem em um ser dotado de consciência e essa consciência trazendo para o homem uma dimensão ética e uma dimensão que pode estar redimensionando essas relações. Porque se uma vez nós, na antiguidade, iniciamos essas questões por uma questão de sobrevivência, isso na atualidade vai se referir de uma outra questão. Hoje nós temos regramentos, a exemplo a Constituição Federal, as Declarações de Direitos Humanos e tantas outras legislações que garantem a proteção à vida, à saúde, à educação, à integridade física, ao patrimônio, né? E de que maneira nós vamos trazer isso para o mundo do trabalho e de que maneira nós vamos entender essa dimensão a partir dessa possibilidade concreta de transformação de si, do outro, e de que maneira nós vamos interpretar o mundo. Então vamos lá. Resumindo, você quer dizer que a ética ela surge juntamente com um trabalho ontológico lá na comunidade primitiva, na perspectiva de garantir a sobrevivência da humanidade, com os primeiros regramentos, e hoje ela vai se desenhar com uma outra roupagem, exatamente. Ainda que hoje ela tente também garantir essa perspectiva da sobrevivência, mas hoje a questão ética, moral, ela vai evoluir, né? Ao longo da história da humanidade, ela vai evoluir em seu formato, ela vai evoluir na sua dimensão. Então, se antes nós tínhamos apenas a dimensão da sobrevivência, da manutenção da espécie, para nós não cairmos na barbárie, hoje, quando nós falamos do que seria um indivíduo ético, nós estamos falando justamente daquele indivíduo que tenha a plena capacidade de empatia, que consiga genuinamente se colocar no lugar do outro e conseguir ter as suas ações na perspectiva de não ofender, de não deturpar, de não desconstruir, ou de que a sua ação não tenha detrimento de terceiros, né? Então, por exemplo, hoje nós vamos respeitar a perspectiva cultural de outros países, as relações exteriores, as relações que nós temos com os nossos conviventes,
né? Então, tudo isso tem a ver com a perspectiva ética na atualidade. Então, a dimensão ética ela está para muito além da mera questão de sobrevivência. Ela vai se metamorfosear ao longo da história e hoje ela vai se dar muito mais nesse tom, em uma perspectiva de que eu possa, de fato, me colocar no lugar do outro, que eu tenha essa capacidade de empatia e que eu possa vislumbrar de que maneira isso transforma a mim, transforma o mundo e transforma aqueles que estão ao meu redor, né? E dentro dessa perspectiva da ética atrelada ao mundo do trabalho, nós teremos também na história da humanidade uma série de transformações. E aí vamos falar um pouquinho sobre o outro tema, que é a questão social. Muito bem. E o que seria essa questão social? Muito se fala a questão social, e muitas pessoas elas confundem, por vezes, expressões da questão social como sendo a própria questão social. As pessoas às vezes dizem que a questão social é a pobreza, a questão social é a violência, a questão social é a fome, a questão social é a corrupção, a questão social, enfim, né? É um balaio de gatos que por vezes geram essa confusão. E nós necessitamos entender qual é o cerne dessa questão social. É a pobreza? É a fome? Sempre existiu questão social? Nós falamos dos primórdios lá, que criaram os primeiros regramentos para garantir a própria sobrevivência. Existia violência? Existia. Olho por olho, dente por dente. Isso é uma questão social pura e simplesmente pelo fato da violência existir, existe questão social? Sempre existe fome. Pelo fato da fome existir, eu posso alegar que sempre existiu questão social? O caminho não é bem esse. Nós utilizamos a terminologia questão social para expressar um confronto entre capital e trabalho. E nós falamos que isso se dá dentro de uma sociedade capitalista, monopolista, moderna, dentro de relações modernas entre capital e trabalho. Como nós falamos anteriormente sobre o trabalho ontológico, que é aquele que simplesmente transforma a natureza para atender uma necessidade mais imediata, no capitalismo o trabalho ele perde esse caráter e ele passa a ser alienado, pois o trabalho no capitalismo ele nada mais é do que uma mercadoria. É isso mesmo. Aquilo que você utilizava antes para garantir as suas necessidades e se transformar, hoje simplesmente transformou-se em uma mercadoria. Você vende a sua força de trabalho em troca de um salário. Nessa perspectiva, você encontra-se alienado. É isso mesmo que você ouviu. Alienado. Alienado não é apenas aquele que está fissurado ou que não tem as suas faculdades de decisão. Alienado na dimensão do trabalho é aquele que está apartado de todo o processo de produção. E o capitalismo ele justamente faz isso. Ele aparta o indivíduo de todo o processo de produção. Como vocês podem ter assistido no filme Tempos Modernos, né, com a Revolução Industrial, o homem ele passa a perder a dimensão do todo da produção e fica apenas em uma parte do processo de produção, apenas apertando um parafuso. E a sua própria humanidade, a sua própria sociabilidade está condicionada àquilo que ele executa, né? Então, uma vez colocado isso, nós vamos entender a questão. Ora, fome sempre existiu, violência sempre existiu. Mas como se tratava a fome, como se tratava a violência anteriormente ao capitalismo? A fome e a violência elas eram tratadas de uma forma, como forma o Estado respondia pela força. Então, se um certo grupo estava descontente, se um certo grupo resolvia rebelar-se contra o Estado, contra o rei, contra o monarca, contra o czar, ele respondia com violência e mandava massacrar e pronto, acabou a revolução, acabou a rebelião, né? Então a fome, a violência era tida como um caso de polícia. Porém, no capitalismo, nós temos que entender
que a sociedade que outrora era rural, ela migra para as cidades, criando grandes centros urbanos e um inchaço populacional, né? Então, daí mesmo que vem o nome proletariado. O nome proletariado ele vem aquele que possui muita prole, aquele que possui muitos filhos, né? Então daí o surgimento da origem proletariado. Então eram grandes aglomerados urbanos em que os trabalhadores eles eram submetidos à carga horária de trabalho de 18 horas por dia, 20 horas por dia, sem direito algum. Muitos morriam no chão da fábrica. O cenário colocado para a classe trabalhadora naquele momento era caótico. Então, os trabalhadores, eles percebendo a necessidade de buscar melhores condições, eles começam a se organizar. Então, essa organização das classes mais empobrecidas começa a gerar uma certa preocupação daqueles que detêm o poder. Porque nós temos que entender, o cerne da questão social, ele reside justamente na desigualdade que é gerada a partir da sociedade capitalista. Não é simplesmente a pobreza. Não é simplesmente mais uma questão de falta de recurso, de escassez, de guerra. A questão é a apropriação daquilo que é socialmente produzido e é apropriado de forma privada. Toda a riqueza do mundo ela é socialmente produzida e é apropriada de forma individualizada. Eu pergunto para vocês, quem produz o melhor refrigerante? A Coca-Cola? A Pepsi? Quem produz os melhores carros? A Ferrari? Lamborghini? A Fiat? Quem produz os melhores sapatos? Carmen Stephens? Possivelmente, e evidentemente eu acabei direcionando, mas todas vocês, quando perguntadas sobre quem produz, possivelmente devem achar que quem produz são as grandes marcas, são as grandes empresas. E aí reside o nosso grande equívoco. Quem produz toda a riqueza do mundo é a classe trabalhadora. São os trabalhadores expropriados da sua força de trabalho que produzem tudo o que nós consumimos. E justamente nessa relação de desigualdade perversa, intrínseca ao capitalismo, é que vai nascer a questão social. Nós não estamos falando de uma simples desigualdade, nós estamos falando de riquezas que são produzidas coletivamente, mas não são distribuídas. Então, toda a riqueza do mundo, ela está detida na mão de apenas uma pequena parcela da população mundial. Menos de 10% da população de todo o mundo retém a riqueza que é produzida pelos demais. É nessa perspectiva, é nessa desigualdade, é nessa relação espúria que se dá no sistema capitalista que vai nascer a questão social. Então vamos para alguns conceitos sobre o que seria essa questão social. Vamos lá. De acordo com Marilda Vilela Yamamoto, questão social é apresentada como um conjunto de expressões da desigualdade da sociedade capitalista madura que tem uma raiz comum, a produção social que é cada vez mais coletiva. O trabalho se torna mais amplamente social, enquanto a apropriação dos seus frutos mantém-se privada, monopolizada por uma parte da sociedade. De acordo com Elaine Beringer, a configuração dessa desigualdade e que tem relação com a exploração dos trabalhadores e as respostas engendradas pelas classes sociais e seus segmentos, a exemplo das políticas sociais, se expressa na realidade de forma multifacetada através da questão social. Yamamoto e Carvalho vão dizer que a questão social não é senão as expressões do processo de formação e desenvolvimento da classe operária e seu ingresso no cenário político da sociedade, exigindo seu reconhecimento como classe por parte do empresariado e do Estado. É a manifestação no cotidiano da vida social da contradição entre o proletariado e a burguesia, a qual passa a exigir outros tipos de intervenção, mas além da caridade e da repressão. Para Pastorini, a questão social tem como núcleo problemático o trabalho assalariado,
a organização desse trabalho, a regulação da força de trabalho, a empregabilidade da força de trabalho, as consequências da desregulação da força de trabalho. Pastor, portanto, falar em questão social é falar obrigatoriamente da relação capital-trabalho e a forma como essa relação ela vai se dar de forma desigual, como essa relação ela vai se desenhar de maneira a explorar a classe trabalhadora e como a ética dentro de uma sociedade moderna, dentro de uma ética burguesa e uma ética de uma lógica capitalista que vai contrário àquilo que nós estamos reafirmando enquanto uma dimensão transformadora na perspectiva ontológica do ser social, essa ética permite com que pessoas elas morram de fome enquanto mercadorias são desperdiçadas, né? Que permite que milhões de pessoas possam morrer em nome de ideologia, em que, como por exemplo no cenário brasileiro, nós chegamos a quase 23 mil mortos dentro do processo de pandemia e as pessoas estabelecem um nicho social e brigas, conseguem se colocar em situações antagônicas ou estabelecer discursos maniqueístas de que o mercado é mais importante do que as vidas. Estabelecer discursos de que é preciso salvar o mercado, porque se não salvarmos o mercado, nós estaremos fadados ao fracasso, estaremos fadados à falência, estaremos fadados a uma série de outras questões, de que maneira o comércio, de que maneira a mercadoria ou de que maneira a lógica capitalista ela coloca aquilo que deveria ser colocado em primeiro lugar, em segundo plano. Então falar de questão social, falar de mercado de trabalho, falar sobre relação capital-trabalho e de como isso resvala dentro de um processo ético nos remete a estas questões, nos remete a estas indagações, né? Por que o mercado torna-se tão imperativo? Por que o mercado ele passa a estar na agenda do Estado de forma tão presente em detrimento da transformação e da garantia de direitos fundamentais para as pessoas, como o direito à própria vida? Então a questão social ela centra-se na contradição existente entre capital e trabalho. É por isso que nós dizemos que anteriormente ao capitalismo os problemas existiam, mas eles não configuravam-se como questão social, uma vez que é apenas na sociedade capitalista, monopolista moderna, que esses problemas eles vão se expressar de um outro formato. Esses problemas eles passam a ser parte da agenda do Estado a partir não da benevolência de um governo ou da benevolência do próprio Estado, mas a partir da pressão social, da tomada de consciência da classe trabalhadora, dessa dimensão de que precisa se organizar e que precisa lutar por direitos. Então, no momento em que os trabalhadores, de forma organizada, eles passam a reivindicar, eles passam a cobrar, eles passam a querer converter problemas em políticas públicas como resposta por parte do Estado, e isso passa a fazer parte da agenda do Estado, isto é considerado uma questão social. Então, falar de fome, falar de pobreza, falar de violência é falar apenas de expressões da questão social que tem o seu cerne, tem a sua origem obrigatoriamente na relação de distribuição desigual da produção coletiva do trabalho e da apropriação individualizada dessa riqueza.